Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Associação Evangélica de Fé, os seus 86 anos, ao pastor Leander Krau de Miranda Pinto, a placa, a homenagem desta noite. Deus esteve conosco e somos um milagre da graça. Vim lá do interior do estado do Rio de Janeiro, interior de São Fidélis, onde estive agora, anteontem. Preguei lá, segunda igreja da terceira. Fui à minha terra, Barro Branco, mas eu nasci além de Barro Branco, em Bom Destino, na roça mesmo. Vim matuto para o Rio de Janeiro, de pais pobres, mas o Senhor tinha um plano para mim. Louvado seja Deus, pela sua mão que os conduz. Eu quero agradecer ao professor Leander esta placa significativa. Eu terei uma das mais preciosas. Guardarei comigo e em meu coração. Eu quero ler para vocês e com vocês em Filipenses. A igreja de Filipos foi a mais amada, a que mais alegria proporcionou ao apóstolo Paulo. Por isso que Paulo se dirige à igreja de Filipos como minha alegria, minha glória. É maravilhoso. E diz a igreja que o Senhor que começou a atuar nela levaria até o fim a obra. Creio que o Seminário Teológico Betel, a Associação Evangélica de Fé, constituem entidades assim, muito amadas, muito queridas. Queridas antes de tudo por Deus e queridas por nós. Pois bem, Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Há muitas versões, né? E eu tenho esta. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor interior. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Deus atua em nossa vontade e em nossa capacidade para realizarmos a sua vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Parece que Paulo está escrevendo para o ano de 2021, é que o Espírito me inspirou a escrever, sem murmurações, para que sejais filhos, para que sejam filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando ou preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu poderei me gloriar de que não morri em vão, nem me esforcei inutilmente. Deus abençoe a sua palavra. Agora eu vou ao Evangelho. Eu quero ir ao Evangelho de Marcos. Há um episódio que parece não ter nada a ver com esta noite, mas tem tudo a ver. Marcos capítulo 2. O que esta fé operante, como operante, produz? A cura de um paralítico em Cafarnaum. 2 dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum.
e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Não devia ser muito leve. Era um paralítico bem gordinho. E foram necessários 4, não só 2. Mas veja o que aconteceu. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, isto é, vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, então a fé dos 4: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados, melhor dizendo, ali, e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Para mim, esse constitui um dos mais belos exemplos da fé cooperante ou cooperativa. Da fé que se ocupam, de mãos que se ocupam, de corações que se movem. E vejam o que faz a fé cooperativa ou cooperante. A fé sintoniza os corações com o coração de Deus. Certamente Deus queria o livramento, a cura daquele paralítico. Certamente queria. Mas Deus tocou no coração de um homem. E foi visitar o paralítico. Viu aquele homem estendido, sem poder levantar-se. Soube que Jesus estava na cidade. Ele então disse: só Jesus pode transformar a condição deste homem. Só Jesus. Mas eu não posso só assim levantá-lo. Ele chamou mais um. Quem sabe? Um pegando os pés, outro à frente da cama para levar. Mas os 2 experimentaram, não conseguiram. Aí chamaram mais 2. Eram 4. Os corações foram sintonizados com o coração de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus a ser bênção, unindo nossa visão, unindo nossas forças, unindo os instrumentos que Deus coloca em nossas mãos. Mas eu vejo que também a fé cooperante sincroniza os movimentos. Vejam que os 4 pegaram, 2 atrás, 2 à frente. Um não foi correndo. Eles não foram em passos desiguais, mas foram no mesmo passo, no mesmo caminhar. Porque os
passos são sincronizados por uma fé cooperante. Mas eu vejo ainda que a fé cooperante une os esforços, junta os esforços. As mãos desses homens foram fortalecidas, os braços desses homens foram fortalecidos. Então houve um somar de energias, uma sinergia para a realização do propósito de Deus. O que é sinergia, senão esforço somado, mas somado pela fé e pela vontade de Deus. Sim, meus irmãos, esses homens levaram esse paralítico, só que a casa estava cheia. Eles poderiam ter deixado o leito desse homem bem no caminho por onde Jesus passaria ao sair da casa. Bem, Jesus vai sair, vai tropeçar nele e não pode deixar de fazer algo por ele. Mas o outro dia ele teve uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu sou mais magro do que vocês, provavelmente isso ocorreu. Eu subirei lá em cima, destelharei o lugar, porei o ouvido para saber onde Jesus está, exatamente sobre o lugar em que Jesus está. Eu destelharei o tamanho exatamente do leito e vai descer. No meu entender, 2 conseguiram entrar. Foram pedindo licença ou sem licença, porque a fé arromba portas. E os 2 lá de cima fizeram descer aquele leito. Quer dizer, a fé cooperante inventa soluções. Ela não se acomoda em não dá. Já fizemos tudo, não dá. A Associação Evangélica de Fé é desse jeito. Ela inventa soluções. Ela busca a Deus. E a invenção de Deus, que Deus é o maior inventor do mundo, pois que depois da criação viu tudo que havia sido feito e era tudo muito bom ou muito belo, calabriano, diz a Septuaginta, traduzindo o texto hebraico. Se Deus nos dá este modelo, então Deus vai dar esta capacidade a esses homens de inventar soluções. Agora, vejam só, Jesus vê quantos braços estendidos? Quantos braços? Eram 4. Nenhum deles era maneta. Não podia nenhum pegar o leito. Os 8 braços. Eu nunca vi um quadro representativo da fé, a não ser de mãos postas. Mas aqui eu vejo 4 braços estendidos, levando alguém carente da presença de Jesus. Jesus vendo a fé deles. É a visibilidade da fé. A fé provada pelo trabalho unido, pelo unir de forças, pela sinergia da fé para alcançar os resultados. E o que vai acontecer no fim? A fé cooperante celebra a vitória. Pensando na alegria daqueles 4, quando viram Jesus falando ao homem, perdoados estão os seus pecados, contestaram Jesus, talvez não audivelmente, mas Jesus percebeu, porque ele diz isso, pretendendo perdoar pecados, levantando este homem se levanta, pega a cama e vai para casa. Nico, meus irmãos, esta obra da Associação Evangélica, o seminário teológico dela, o recolhimento dela, são obras de uma fé grande. Mas é Deus quem move o coração. Como disse, como aconteceu com Miller na Inglaterra, que orava e Deus mandava alimentos para o orfanato, os orfanatos dele. Assim o pastor Miranda Pinto, o seu grupo, oravam a Deus. E Deus movia o coração das pessoas para cooperar, para contribuir para esta obra. Viva em socorro dela. E aqui está o Seminário Betel, há tantos anos, preparando tantas gerações de obreiros, e obreiros de qualidade,
O betelense sai daqui com uma marca, a marca da oração e a marca da fé. Vejam aquelas palavras ali. São objetivos desse seminário. Oração, aprofundamento da palavra e evangelização. Isso é, Betel prepara para que saiamos a buscar os paralíticos, a sinergia. Temos sintonizar o coração de Deus. Temos somar energias para buscar a bênção do Senhor. Eu dou graças a Deus pelas centenas de obreiros. Isso é melhor? Então, vamos ver. Está melhor esse? Ou só um pouco estridente, né? Eu não falo tanta estridência. Eu estudei califasia aqui no seminário. Califasia com arte de dizer. E arte de tornar a palavra clara, distinta, expressiva e agradável. É isso. Ajuda homilética, ajuda retórica. Nós precisamos disso. Mas veja, nós estamos aqui em testemunho de uma fé cooperante. Mas Deus usa pessoas. O pastor Miranda Pinto foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele deixou marcas profundas em minha vida. Uma das matérias que mais me impressionaram e abençoaram nesta casa foram as capelas. Em que Miranda Pinto pregava a palavra. Sim, senhores. Aqui eu aprendi a orar. Aqui eu aprendi a depender de Deus. Aqui eu aprendi isso. Aqui eu aprendi, por exemplo, a fazer algo, eu disse lá embaixo, aos pastores e professores, eu renunciei um cargo importante na Petrobras e ia ser promovido. Tinha 30 salários mínimos de salário. Deixei tudo para ser pastor. Pela fé. Eu digo, o Senhor me chamou, o Senhor proverá. O Senhor é bom. Louvado seja Deus. Estou aí. E ando por aí. Deus me deu o privilégio de pastorear 3 igrejas como pastor titular. Primeira de Queimados, a Igreja Batista do Meia, sucedendo, não substituindo, mas sucedendo ao pastor Miranda Pinto, e depois a primeira Igreja Batista em São Paulo. Sucedendo ao pastor Manuel Tertuliano Cerqueira e ex-padre Emílio José Pinheiro. Depois eu exerci o pastorado de 11 igrejas interinamente, conduzindo processos de sucessão pastoral. O meu negócio hoje é ajudar pastores, é ajudar a formar pastores, é ajudar a confortar pastores. Como aquele que me procurou numa igreja grande lá em São Paulo. Ele procurou para mim, combinamos um encontro, foi lá no meu prédio, na sala de reuniões. Ele me disse, olha, pastor Dante, eu vou deixar o ministério. E você, o senhor não cheguei a perguntar, ou eu era ouvido essa terra. E sabe por quê, pastor? Por causa da ingratidão humana. As pessoas a que mais o pastor ajuda, as famílias a que mais o pastor dedica o melhor de sua vida e ministério, são os mais ingratos. Os mais ingratos. Eles se tornam oposição do ministério. Então, o pastor não dá para ser pastor. Eu digo, olha, se o pastor esperar gratidão, é melhor mesmo desistir. Porque a gratidão não é algo normal na vida cristã. Você deve trabalhar movido pelo amor de Deus. Você ama porque Jesus ama através de você as pessoas. Gratidão deve ser uma surpresa. Porque a gratidão, eu disse ele aparentemente fora de contexto, é melhor do que a Alemanha. A Alemanha venceu o Brasil de 7-1. A ingratidão vence a gratidão por 9-1. Quantos eram os leprosos curados? Quantos? 10. Quantos voltaram para agradecer? Dos espias que entraram a espiar a terra prometida,
Quantos disseram não, não temos condições, lá gigantes, nós somos miúdos diante dele? Quantos disseram não? 10. Quantos disseram vamos entrar? Os 2 entraram, mas os outros ficaram no deserto. Meus irmãos, a ingratidão é normal. Um dia que você recebeu uma palavra de gratidão de um membro da sua igreja, você é pastor, responda como paulista. Sabe como o paulista faz isso lá há 55 anos? Quando a gente agradece o paulista, o paulista diz, imagina. Imagina se eu obedeço. Imagina se eu fiz obedecer. Imagina. A gratidão dos crentes é uma surpresa para você. Quanto menos gratidão aqui, maior galardão lá. E o de lá não se mistura com a falha, não se mistura com a reprovação. É galardão eterno. Ah, meus irmãos, nós servimos por amor ao Senhor. Nós levamos os paralíticos a Jesus, sabendo que Ele é a única solução. É o único Salvador. É o único que pode restaurar e levantar. Nós levamos. Não precisamos de aplauso de ninguém, de gratidão de ninguém, nem dos paralíticos. Nós levamos a Jesus. Jesus faz o resto. Louvado seja Deus. Então, esta obra é uma obra que nos ensina a crer. Nos ensina a depender de Deus, mas fazendo a nossa parte. Porque a vida cristã é uma cooperação. Paulo diz a respeito dos ministros do Evangelho, a igreja de Corinto, cheia de divisão, uns diziam de Paulo, outros, não é, de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Grupos. Quem morreu por vocês? Paulo morreu? Fala o nome dele. Não morreu. O único que morreu por vocês é Jesus. Então, unam-se todos em torno de Jesus. Jesus é o Senhor. Um pastor não aceita adoração. O pastor não precisa de adoração. Todo louvor, toda glória é dado ao Senhor. Eu pregava uma vez um sermão lá na Liberdade, do pastor Ribeiro. Depois de pregar um sermão, domingo de manhã, eu decidi seguir o modelo do pastor Eli. Nunca modifico nada na igreja como igreja. E quem vai mudar algumas coisas será o pastor. Então eu preguei, fiquei embaixo, na frente, e as pessoas vinham conversar comigo. Veio o sujeito alto, pelo corredor, veio o Senhor meu irmão e disse: o Senhor é um grande pregador. O Senhor pregou a melhor sermão dos meus 40 anos de vida cristã que eu já ouvi sobre esse texto. O Senhor é notável. O Senhor, eu quero. Porque não é pecado ouvir, pecado é acreditar. E eu não acredito, eu não me engano com os homens. E a boca de elogia tem no corpo as mãos, tem a boca de farinha. Então disse ele: o irmão já assistiu um recital de violino? Ele olhou para mim admirado e disse: como o senhor sabe? Sempre que eu venho aqui a São Paulo, eu vou à sala São Paulo e já ouvi excelentes recitais de violino e de outros instrumentos. E quando o senhor assistiu um recital de violino, havia muita gente, a casa estava cheia. E houve muito aplauso. Muito aplauso. Todos em pé. O que foi aplaudido? O violino ou o violinista? Lógico que o violinista. Então você está aplaudindo a coisa errada. Eu só penso o violino. É Deus que tangeu as cordas da minha vida. Sabe que um membro da igreja do Braço, que fui também pastor interino, ele é um artista, ele fez um retrato meu, metade violino, metade violino. Porque embaixo eu sou apenas um violino. Considere-se assim um violino, mas seja o mais afinado possível. E se entregue inteiramente nas mãos daquele. Quando você vê sons. E se juntem 4 violinos,
como foi na nossa história, e toquem uma música orquestral enquanto leva este homem pecador aos pés do Salvador. Que a nossa obra seja assim alegre, seja festiva, para a glória de Deus. Esta é a minha mensagem do 86º aniversário da Associação Evangélica de Fé. É obra de cooperação, é obra de violinos a serviço das mãos amigas do Senhor, a encher de beleza o céu deste mundo. Amém? Deus os abençoe.